São 14 horas e 32 minutos desta sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2019. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade clínica, mas também as medicinas ayurvédica, tibetana, e liga tudo isso ao que há de mais moderno na área da saúde, da física quântica, da mecânica quântica, da saúde, qualidade de vida e bem-estar. Falamos ao vivo pela TV Guarulhos, agora canal 3 da NET, pelo canal 508 HD da Vivo, também pelo site www.tvguarulhos3.com.br e pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan. A partir de agora teremos essa primeira meia hora de programação, será apresentada também pela TV aberta em São Paulo, no canal 9 da NET, no canal 186 da Vivo Analógico e no canal 8 da Vivo Fibra, geralmente às quartas-feiras, às 11 horas da manhã. Mas na TV aberta a gente entra na grade de programação com essas reprises da primeira meia hora do programa Salutes, que foi originalmente criado em 2009, portanto, agora em junho, fez 10 anos de transmissão ininterrupta pela UTV, para ser esse resgate das medicinas ancestrais, em especial a acupuntura. Para quem não me conhece, eu sou João Carlos Baldan, sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura desde 2000. Eu fui professor lá do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da ABA. Tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, da Universidade de São Paulo, a USP, desde 2005. Eu fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o IBRAU, e a Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversas palestras e cursos sobre florais quânticos e pós-graduação em física quântica e biorressonância aplicada à saúde e também em física quântica e medicina energética. Atualmente estou fazendo esse curso não é de pós-graduação, é um curso livre, patrocinado pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos. Nesta sexta-feira nós vamos falar de um tema que eu adoro falar, que eu amo falar, é a acupuntura. Nós vamos falar da medicina tradicional chinesa e dessa maravilhosa arte terapêutica que eu costumo falar, que é a acupuntura. Eu lembro do primeiro dia de aula, já faz 20, um pouquinho mais, né, 21 anos, quase 22 anos, que eu tive a primeira aula de acupuntura. E eu entrei em crise existencial, né, porque eu tinha uma outra profissão, fazia outro tipo de trabalho. E quando eu recebi a primeira aula de acupuntura, eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, eu nasci para isso. Eu lembro que eu comentei com a minha irmã que eu entrei numa crise, porque tinha outra profissão e tal. Eu falei, olha, tive aula de acupuntura e eu descobri para que eu nasci. Ela falou, nossa, sabe quantas pessoas sabem por que nasceram? Ou para que nasceram? Se dê como vencedor, como uma pessoa alegre que encontrou o objetivo de vida. E ela tinha razão, realmente a acupuntura foi o objetivo de vida, foi algo absolutamente transformador. Logo no primeiro dia, eu já comprei lá do seu Paulo Albernaz, um grande amigo, fabricante de acupuntura, de agulhas de acupuntura, faleceu já faz uns 6, 7 anos, e foi um grande mestre. Eu lembro do olhinho dele fechado, pequenininho, falava assim, aprender o ponto e colocar a agulha é muito simples. O importante é saber quem está fazendo isso e como está fazendo isso. Qual a intenção de colocar a agulha, né? E de lá para cá muitas coisas aconteceram com a acupuntura. Gente querendo tomar conta, né? Como se a acupuntura fosse território de alguém, né? Ah, é território dos médicos, não, é território de fisioterapeuta, ah, não, é território de dentista. A acupuntura é transdisciplinar, não é território de ninguém, não está à venda e não está recebendo chancela de nenhuma categoria profissional. Sempre defendemos, há mais de 10 anos na UTV e há 1 ano e pouco aqui na TV Guarulhos, a acupuntura deve ser praticada por um único tipo de pessoa, por quem sabe fazer acupuntura, independente da categoria profissional.
né, as entidades aí costumam, a acupuntura agora é só para isso, é só para aquilo. Não existe isso, não caia nessas lorotas. A acupuntura é multidisciplinar, vai continuar sendo multidisciplinar, sim. A acupuntura, como eu disse, eu comprei lá do Paulo Albernaz, logo as primeiras agulhas, nas primeiras aulas. Cheguei em casa, meu pai estava com problema de azia, eu lembro como se fosse hoje. Aí eu fiz o ponto E36, que por acaso eu aprendi naquele dia. Se não me engano é San Li, o nome dele em chinês. E aí eu fiz aquele primeiro ponto com muita resistência, né? Porque ele tinha aversão à dor e etc. E o resultado imediato, né? O resultado na hora. É uma coisa que encanta, né? A acupuntura tem essa coisa de fazer 1 ou 2 pontos certos, adequados na hora certa, e a pessoa tem uma melhora do sintomatologia praticamente na hora. Então as pessoas encantam, né? Às vezes as pessoas olham e perguntam, mas o que é isso? É magia? Falam, a gente tá vendo meu chapéu de mago aqui, né? Mago chinês. Para falar sobre a acupuntura, e no programa de hoje está sendo um marco na minha vida, que hoje vou receber um título, um diploma bastante importante, que vai marcar minha vida com certeza. Eu tenho o prazer de receber o professor Dr. Afonso Henriques Soares. Ele é presidente da Federação dos Acupunturistas do Brasil e de Terapias Integrativas, a FENAB, com sede na magnífica cidade de São Lourenço, Minas Gerais. Dr. Afonso também é diretor institucional da Faculdade Einstein Facei, Salvador, Bahia, diretor institucional da Albert Schweitzer, é assim que fala? Albert Schweitzer. Schweitzer. University, Florida, Miami Beach, Estados Unidos, e um dos pioneiros do ensino técnico da acupuntura aqui no Brasil. Nós vamos falar um pouco da história da acupuntura, sobre a regulamentação da profissão, ele junto com o Jean e também o Alexander. Alexander Assunção, Jean. Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui mais uma vez muito bem-vindo. Obrigado ao ouvinte. Temos aí 2 grandes pessoas dentro do país, né, lutando junto conosco, evidentemente, que é o Alexander Assunção, presidente do Conselho de Alta Regulamentação de Acupuntura do Estado de Minas Gerais, e Jean Luiz de Souza, né, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Acupuntura, e que os dois vêm fazendo assim um grande trabalho, auxiliado pela gente também, toda a equipe da FENAB, da Sociedade Brasileira de Acupuntura, do Conselho Regional de Autorregulamentação de Acupuntura do Estado de Minas Gerais. Hoje são 2 grandes pilares que estão agilizando politicamente, articulando politicamente e fazendo os grandes avanços da acupuntura dentro do país, porque ao longo de 34 anos a acupuntura não conseguiu dar o avanço necessário devido a uma série de dificuldades políticas, né, de intercambiar todos esses fatores de questões sociais políticas, mas agora eu acho que nós estamos avançando, porque aquele projeto antigo, que era um grande, vamos dizer, colcha de retalhos, conseguimos dar uma melhora nele, que era o projeto 1543-2003, que já estava há mais de 16 anos dentro do Congresso Nacional, e era de autoria do deputado Celso Russumano, e recentemente agora foi votado e ganhamos a regulamentação dele, do projeto na Câmara dos Deputados, e hoje segue com um outro número, outra roupagem, né, que é o projeto Lei 5893, que está transitando agora no Senado Federal. E temos como relator o doutor deputado Eduardo Girão, né, e vários senadores, enfim, que estamos articulando e transitando para que a gente possa ter uma efetividade da regulamentação definitiva da acupuntura dentro do país. Isso é uma luta de muitos anos, né, doutor Afonso? Porque eu me lembro, logo que eu me formei, e isso foi em 1999 para 2000, a acupuntura nesse período era considerado pelos médicos charlatanismo. Eu lembro muito bem disso. Em 1995, os fisioterapeutas reconheceram a acupuntura como especialidade dos fisioterapeutas, e aí só mais alguns anos depois os médicos reconheceram como especialidade médica. Agora, a especialidade médica não significa exclusividade médica, né?
inclusive eu participei de várias reuniões, inclusive desses projetos, tinha reuniões das escolas de acupuntura, e vira e mexe o pessoal está querendo puxar a sardinha para o seu lado. A acupuntura, o pessoal às vezes chega, não, agora é uma especialidade médica, chega no consultório, mas agora só médicos podem fazer acupuntura. Não caiam nesse engodo. A acupuntura continua e vai continuar sendo multidisciplinar, é isso claro, mesmo? o que acontece hoje em dia, né, depois de todo esse processo que a gente está vivenciando nos avanços da acupuntura, é que o Conselho Federal de Medicina e esse Colégio Médico de Acupuntura injeta dentro da mídia um verdadeiro fake news, né, utilizando recursos que já ocorreram dentro do Ministério Público e do Supremo Tribunal de Justiça, e fazem um verdadeiro, vamos dizer assim, caleidoscópio de informações para tentar iludir a sociedade brasileira e confundir a opinião pública. Confundir a opinião pública, né? Eu me lembro que acho que isso aqui tem que deixar um exemplo, né? Um estudante de medicina, ele se completa um curso com 6.500 horas a 8, 9 mil horas e se torna médico. Ora, você, para se tornar um médico da medicina tradicional chinesa, tem uma experiência, você dizer, inicialmente com a acupuntura, não vou deixar o resto, porque a acupuntura é apenas, você dizer, um apêndice, vamos para uma... Capítulo. É um capítulo que está dentro do escopo da medicina tradicional chinesa. Você demora aí, no mínimo, 10, 15 anos para você amadurecer essa estrutura de um conhecimento abstrato que tem 5.000 anos, e que na época da assimilação desse conhecimento através do ser humano, da estrutura cognitiva, tinha, como é que se diz, uma filosofia, né? Quer dizer, um embasamento macro e microcósmico dentro desse conceito filosófico, né? Do taoísmo, confucionismo, né? Então eu acho que o médico ele tenta entender essa ciência traduzindo para uma ciência médica. E não é bem assim. Você não pode, como é que se diz, transcodificar essa informação e fazer acupuntura utilizando a metodologia, sistematologia ocidental, né, e utilizando pontos. Recentemente a gente viu aí na televisão um programa de TV aqui em São Paulo, de um ex-governador, aplicando a agulha e falando sobre a acupuntura, né, nesse programa. Sinceramente, aquilo ali, eu fiquei olhando assim, cara, não posso acreditar que isso esteja acontecendo no nosso país, né? Me desculpe o governador, Geraldo Alckmin, mas eu não gostei do programa dele, achei assim, entendeu? Não deu a entender. Vai ser político, né, seu doutor vai ser Alckmin? político, né? Vai Mas ser político. até nos pontos que foram indicados por ele, aplicados por ele, eu não vi técnica dele. Eu quero dizer aqui, o doutor Afonso acabou de dizer algo absolutamente importante. Eu cheguei da aula de acupuntura na ABA, fui professor, por isso é que eu fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas, até para poder dar aula de acupuntura. Dei aula para médicos também. Só que assim, eu estudei taoísmo, eu fiz iniciação em filosofia, em religião no taoísmo, né? Eu tenho iniciação taoísta, do ponto de vista religioso, porque o taoísmo é uma ampla base filosófica e religiosa. E desculpem, quem não conhece isso não pode fazer acupuntura, não sabe fazer acupuntura. Verdade isso, Com doutor? certeza. Quem não conhece taoísmo, as bases do fundamento do taoísmo, da conexão cósmica, das energias telúricas, das energias celestes, como é que elas se manifestam por intermédio dos elementos, como é que esses elementos se expressam no homem, como é que esses órgãos recebem, são os domicílios desses elementos, como é que elas se expressam emocionalmente, né? Aí o pessoal vem, porque fez medicina, acha que pode fazer acupuntura. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu atendo um amigo em comum, e meu filho é da Escola Paulista de Medicina e fez ortopedia. Eu estou trazendo ele paulatinamente para o mundo real, né? Que é o que a gente trata, né? Com acupuntura, com terapia neural, com outras técnicas que a gente conhece. E aí eu trato desse amigo e ele foi lá para fazer uma ressonância, uma tomografia lá no hospital, não lembro direito. E aí ele falou com um colega do meu filho. Aí o colega falou assim, você faz alguma coisa? Ele falou, tô fazendo acupuntura com o pai do Baldan e tal. A acupuntura não resolve nada. Quer dizer, um fedelho, recém-formado em medicina, que sabe muito pouco sobre medicina, vem falar para o meu amigo que a acupuntura não resolve nada. Porque eu quis dizer o seguinte, essa é o conhecimento dos corredores das universidades de medicina.
A acupuntura não resolve nada. Mas olha que ele conheceu a acupuntura. O que ele estudou de acupuntura para falar uma coisa dessa? Né? As pessoas se julgam que podem fazer um comentário crítico ou fazer um comentário absurdo desse só porque fizeram faculdade de medicina na Escola Paulista. Eu digo o seguinte, né? Querem transformar a acupuntura em técnicas alopáticas. Isso é o pior de tudo, né? Primeiro que você tem que ter um conhecimento de pulsologia muito grande e uma semiologia da língua, e você tem que ter um conhecimento, você dizer assim, da aspectologia, da morfologia genética, da estrutura do corpo humano, e entendendo a linguagem de todo o mecanismo do funcionamento da atividade cinética que ocorre no corpo diuturnamente. Eu queria fazer um teste, esse tipo de um teste, teria vontade. Pegar médicos e médicos orientais, acupunturistas, ou quem queira participar, botar uma venda nos olhos, entrar dentro de um hospital, num determinado enfermaria, seja lá de cardiologia, gastroenterologia, dar os olhos, olha o pulso, me diz qual é a doença alopática que tem o cidadão. Isso. Eu te garanto que ia ser um grande teste para todo mundo, né? Eu, sem dúvida, aqueles formados lá fora, quando a gente teve a oportunidade de estudar na China, na Europa, a gente ia se sobressair. Não achando que não tem alguém na área médica que não faça, né? Mas eu acho que eles esquecem que a acupuntura ela tem uma sistematologia, metodologia, né? E ela tem uma estrutura própria de 5.000 anos, né? E é como é, e chegou até os dias de hoje. Maravilhoso. Inclusive, eu gosto muito tanto da pulsologia que eu até ministro alguns cursos, já ministrei uns 3 ou 4 cursos especificamente sobre a pulsologia, que eu sou absolutamente apaixonado. E às vezes as pessoas chegam no consultório, e aí é um pouco do intuitivo também, viu, doutor Afonso? As pessoas falam assim, eu faço acupuntura. Aí você olha, você fala, acho que não faz, né? Não, eu faço, tá? Você fala, tá bom. Agora você pega o pulso, eu faço vaso maravilhoso cruzado, faço umas coisas ali, aí a pessoa fica olhando, fala... Eu falei, é isso que você faz? Não é isso não. Eu falei, bom, então, sinto te dizer, mas você não faz acupuntura. Isso aqui é acupuntura. É. Isso é acupuntura. E as pessoas às vezes perguntam, como é que eu conheço um bom acupunturista? Eu falei, olha, se não pegou o pulso ou não olhou a língua, eu conheço muito pouco a língua, eu não sou um bom analisador de língua, mas de pulso eu gosto e eu não faço acupuntura se não pegar o pulso. Então é uma prática, é uma técnica que exige muito mais do que o conhecimento ocidental, médico ocidental, fisioterapêutico, ou psiquiátrico, seja lá o que for. Porque quando falaram, a acupuntura é especialidade médica, mas qual área? Qual área da medicina? Que ela pode ser ortopédica, ela pode ser gastroenterologia, pode ser cardiologia, pode ser psiquiatria, pode ser ortopedia. A acupuntura abrange qualquer coisa, qualquer especialidade. Claro. Ela é muito maior que qualquer especialidade médica. Antes de tudo, né? Antes de tudo. Antes de tudo, ela é maior que qualquer especialidade médica. Você acredita que a regulamentação saia logo, doutor Afonso? Olha, a gente tem assim uma grande perspectiva de que dentro de algum tempo, né? Não vou especificar porque eu não sou profeta, né? Não, né? Sabe Ainda como é que não, funciona. Né? A gente sabe como é que funciona a política brasileira, mas eu acho que é dentro em breve. Esse breve que eu digo assim, um espaço de tempo, né? A gente está tentando convencer a opinião pública, convencer como é que se diz, os parlamentares de que há uma necessidade da regulamentação da acupuntura, porque é um país que tem 210 milhões de habitantes, né? E que tem uma necessidade assim grande da área de saúde, né? Pelo menos utilizar as práticas integrativas complementares dentro do Sistema Único de Saúde, como é que se diz? É importante que vamos dizer, esses profissionais possam atuar dentro dessa área para desafogar, vamos dizer assim, a estrutura de saúde dentro do país e fazer uma nova visão, vamos dizer assim, de saúde na área social, né? Não podemos criar, como é que se diz, expectativa de ameaças com pessoas que utilizam corporativismo, entendeu? A fim de obstruir todo um trabalho que vem sendo feito no mundo inteiro, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. E a acupuntura, ela vamos dizer, uma propriedade intelectual da Unesco. Da humanidade. Da humanidade, né? Hoje eu disse que vai ser um grande dia para mim, porque eu vou receber um título
por intermédio do doutor Afonso, que teve já uma cerimônia na Assembleia, mas eu estava em curso, estava impedido de ir pessoalmente, mas eu vou receber um título de doutor honoris causa. Honoris causa é uma locução gramatical latina, isso aqui eu vou ler, porque eu peguei no Google, né, no tio Google. Usada em títulos honoríficos concedidos por universidades a pessoas eminentes que não necessariamente sejam portadoras de uma graduação acadêmica, mas que se destacaram em determinada área, seja artes, ciências, filosofia, letras, promoção da paz, de causas humanitárias, saúde, inclusive, etc. Por sua virtude, mérito ou serviços que transcendam famílias, pessoas ou instituições. Isto é, atingir um alto nível de reconhecimento profissional e de feitos significativos, a ponto de ser considerado grau honorário de doutor. A titulação é feita através de um conselho formado por professores de cada área que analisa as ações do candidato. A Organização das Américas para a Excelência Educativa, sediada em Frankfurt, Alemanha, é a maior rede de relações interinstitucionais da Iberoamérica, presente em 22 países, e é de umas instituições que mais concedem títulos honoris causa a brasileiros. Um doutor honoris causa recebe igual tratamento e privilégios aos que obtiveram doutorado acadêmico, de forma convencional. Qual a importância desse título, doutor Afonso? Eu acho que é um título reconhecido pela uma universidade americana, como a Eric Fromm, né, University, em que é uma universidade que está relacionada, está até no site da missão diplomática americana, né, e tem vamos dizer, todas as instituições do governo americano, e ela está sobressaindo dentro dessa missão diplomática americana. Uhum. Então, no momento que uma universidade escolhe um cidadão para oferecer um título honoris causa, está reconhecendo ele uma idoneidade moral, né, ética e, acima de tudo, um profundo conhecedor daquilo que faz. E isso não é uma indicação muito séria feita por uma comissão, dentro de uma comissão de reitoria, né, internacional, né? E eu estou aqui aproveitando em nome do Dr. José Augusto Maciel Torres, que é o reitor da universidade, né, lá sediada em Miami, na Flórida, e vim te entregar aqui, a pedido dele. O senhor não podia estar presente no dia na Assembleia Legislativa, então, no evento dos grandes mestres, então eu vim lhe entregar aqui pessoalmente. É uma honra, dele, né? É uma grande honra. Está aqui o diploma, então. Esse aqui está o diploma, exatamente. Uhum. Pode voltar para cá. Bem. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Esse aqui, então, é o diploma honoris causa. A partir de agora, pode até trocar o GC agora, vai ser DR HC, que o Lucas já fez. Por favor, sente-se. É uma honra, né? Porque, de fato, é um reconhecimento, não só público quanto internacional. Doutor honoris causa em tradicional medicina chinesa, João Carlos Baldan, para Eric Fromm World University, que é em Flórida, estado da Flórida, em novembro de 2019. Dr. José Augusto Maciel Torres, a quem nós agradecemos, inclusive o Dr. Afonso veio de Minas, ajeitando a nossa agenda, a agenda dele, né? Então agora está o novo GC aí, doutor honoris causa, João Carlos Baldan, que é uma grande honra, viu, doutor Afonso? Muito obrigado, eu também fico muito honrado já te conhecia e cada vez estamos assim, apreciando todo o seu trabalho como acupunturista, essa divulgação que você faz, esse acesso no meio médico que você tem dentro do país, de pessoas maravilhosas, médicos maravilhosos que têm uma cabeça aberta, né? E isso é muito bom, saber que você está fazendo esse grande trabalho pelo país. Nós temos agora, eu quero pedir para o Lucas, que está aqui gerenciando o nosso programa, antes de encerrar a primeira meia hora, por favor, com muito cuidado e carinho com o meu diploma, por favor. Antes de encerrar a primeira meia hora do programa de hoje, eu quero lembrar que vai ter esse final de semana está tendo 2 cursos, né? Hoje, inclusive, de miofacial,
com a doutora Florence, que vem do Rio de Janeiro, a doutora Sofia, estão aqui em São Paulo. E no final de semana, sábado e domingo, vai ter o curso de Introdução a Tecnologias Quânticas Aplicadas à Saúde. Nesse final de semana, 14 e 15 de dezembro de 2019, o quarto módulo desse curso, que é no Hotel Pestana, que fica na Rua Tutóia, número 77, aqui no Paraíso. A aula será sobre minerais, micronutrição e as práticas com o Potentizer. Pode colocar, por favor, o GC da Nova Ciência, por gentileza, Jonas? O curso pode ser tanto presencial quanto EAD, ou seja, à distância. O presencial é muito legal porque vem médicos, terapeutas das mais diversas linhas do Brasil todo. A gente tem uma grande troca de conhecimentos e as informações, tanto para o EAD quanto presencial, pelo 95687-5835, 95687-5835 ou 3904-9832, falar com a gracinha da Lauren. Dá tempo de passar outro GC ainda, Jonas? Dá tempo de passar? A loja virtual, loja.jcbaldão.com.br, tem todos os equipamentos da Nova Ciência ali. A gente vai trabalhar com óleos ozonizados, ozonizadores que a gente utiliza na nossa prática clínica, inclusive. Tem as mídias, @jcbaldão.acupuntura no Instagram. Esses salutes, os 10 anos de LTV e 1 ano e meio aqui de TV Guarulhos, estão nesses dois canais, o João Carlos Baldan e o canal Além de Agulhas. O site www.jcbaldam.com.br e marcar consulta comigo, 97719-2266, 97719-2266. No final desta primeira meia hora do programa de hoje, eu despeço-me do público de São Paulo da TV Aberta, do canal 9 da NET, convidando o telespectador da TV Aberta a nos acompanhar pela TV Guarulhos, canal 3 da NET. Tem outro canal HD aqui que o Evandro fica me cobrando para falar ao vivo, 808 HD. E também pelo aplicativo da TV Guarulhos, que pode ser instalado no celular, ou acompanhar nos dois canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas, que os 10 anos da AltV e esse 1 ano e pouco aqui da TV Guarulhos, estão disponíveis a todos. Basta clicar também no sininho para que vocês assistam todos os programas que são 2 por semana. Segunda-feira na AltV, 12h30 e toda sexta-feira às 14h30 na TV Guarulhos. Muito bem, nesta sexta-feira, dia 13 de dezembro, o pessoal fala sexta-feira, dia 13, bruxaria. Uma bobagem, uma crença absurda. Primeiro que sexta-feira é o dia de Vênus, é o dia do amor. E 13 é um número absolutamente cabalístico. Se a gente imaginar que tinham 12 apóstolos, 13 é o próprio Cristo, né? Então o pessoal fica 13... O número de transformação do arcano 13. O arcano 13 é o mundo bem lembrado. O arcano da mutação, da impermanência. Da impermanência. Nada existe. Do budismo e do próprio taoísmo, né? Que tudo está em completa mutação o tempo todo, né? Vai me lembrar a máxima de Lavoisier, como é que é? Se não me engano, no universo nada se cria, tudo se transforma, né? É verdade. Eu quero aqui agradecer a audiência da Angélica Rodrigues, a Cláudia Coi, a Ruth Felite, parabéns, um abraço enorme. Angélica Rodrigues, parabéns, Baldan, muito merecida essa homenagem, sou sua fã sempre. Não tenho ideia quanto aprendi com você. Muitas pessoas têm falado isso, que o nosso programa tem sido um grande passo de transformação nas pessoas. Na verdade, surgiu o Salutes em 2009, quando eu fui entrevistado num programa sobre ecologia. Eu fui falar sobre como a acupuntura e a medicina chinesa faz com que a gente harmonize os nossos elementos internamente, para, a partir daí, a gente se tornar um ecologista, né? Eu tenho que fazer a ecologia dentro dos elementos, dentro de mim mesmo, para eu fazer uma ecologia externa. E o programa foi um sucesso e tal, aí me chamaram de novo para fazer uma outra entrevista, e aí eu conhecia já o Luquete de outras paragens, a gente havia trabalhado juntos, que é o diretor, o presidente da AltV, e eu desafiadoramente entrei na sala dele, falei assim, eu quero fazer um programa sobre medicina chinesa. Aí ele, desafiadoramente, também falou, você quer estrear quando? Eu falei, eu preciso de 2 semanas, 3 no máximo. Aí ele chamou o diretor de programação e falou, manda fazer um programa.
Aí eu sentei com o diretor e falei, Ih, o negócio é sério. Isso foi 13 de junho de 2009. Portanto, fizemos 10 anos de transmissão ininterruptas aqui na UTV e aqui na TV Guarulhos. Em outubro a gente completou um ano já aqui na TV Guarulhos, na TV aberta também, com muito sucesso, com grande exposição. E as pessoas falam muito isso. O programa Saludes tem ajudado na transformação de consciência das pessoas. Que também é uma máxima taoísta, né? E o seu programa tem uma coisa muito boa, né? Você consegue reunir assim grandes pensadores, grandes profissionais na área de saúde. E até mesmo a gente que lidar com a saúde o tempo todo, a gente acaba assistindo um programa desse, com pessoas que trabalham dentro daquele campo de especialização, a gente acaba aprendendo muito, né? Teve aqui recentemente no seu programa o Felipe Júnior, José Felipe Júnior, isso. Eu também fui discípulo do Salvatore de Salvo, né? Aquele radiestesista, engenheiro da Mackenzie. E o doutor Felipe outro dia colocou assim uma impermeabilização, entendeu? Com material alumínio, né? Que eu nunca tinha pensado sobre isso, mas depois eu fui pensar e refletir e falei, pô, ele tem razão. Não, dentro da geobiologia, da radiestesia ou da acupuntura geobiológica, né? Acupuntura da terra e propriamente dito, o que também é conhecido como Feng Shui, né? Isso. Feng Shui, como é que o pessoal chama, né? Ele estava certíssimo na colocação dele. Não, inclusive no meu consultório, eu tenho uma pessoa em especial que faz o Feng Shui, né? Vai lá tudo, organizar os elementos de acordo com a movimentação geográfica do terreno, inclusive. É outra coisa, quando você aplica os elementos nos pontos geográficos, de acordo com o que reza o Feng Shui... As pessoas pouco sabem, mas nós temos a acupuntura mineral, vegetal, a acupuntura vegetal, e a acupuntura animal e a acupuntura propriamente o homem. Não, e a geopuntura, a terra, né? Inclusive a nossa faculdade, a FACEI, está abrindo o primeiro curso de pós-graduação em biologia dentro do país, né? Eu estou à frente desse projeto também. Eu quero até mais informações disso. E aí dá para a gente ver que nós estamos inseridos dentro de um grande caldeirão cósmico de energia e que a gente tem que saber se situar dentro desse processo, entrar em harmonização com as forças e energias bioeletromagnéticas, eletromagnéticas, né, para favorecer os aspectos da sinergia da nossa saúde. Isso é muito importante, todo mundo tem esse conhecimento, né? Com certeza. Aliás, defendemos aqui no nosso programa que a saúde, qualidade de vida e bem-estar é quando você está em contato com o seu eu interior, com o seu, algumas pessoas chamam de Cristo interno, ou superior, Buda interno, cada um tem, de acordo com a sua crença e orientação religiosa, um nome para isso, mas enfim, é você saber quem você é, o que você está fazendo aqui e para onde você vai, o que você pode colaborar com a humanidade, né? Todos nós temos o que os hindus chamam de nidanas, que são tendências negativas, e as skandhas, que são as tendências positivas. E o grande trabalho alquímico é transformar essas nidanas, essas tendências negativas, em positivas, porque elas são pares, né? Tem a preguiça e tem o labor, né? Tem a gula e tem um regime mais controlado, né? Você tem, enfim, sempre tem par, como o yin e yang, reza a medida tradicional chinesa. Teoria dos elementos. Né? Exatamente, quer dizer, então, tudo é polar, né? O Rion Jo Jacques, gratidão amigo, JC Baldan, parabéns e saudações, inclusive ele está compartilhando o nosso stream, pelo qual nós agradecemos, viu, Rion? Muito grato, meu amigo. Tem algumas pessoas ainda assistindo aqui que estão com alguns nomes pelo qual eu agradeço. Então, a saúde, qualidade de vida e bem-estar que defendemos aqui é exatamente isso. Saber quem você é, se harmonizar com a Terra, com o universo e desempenhar um papel para o quê? Para o desenvolvimento global da humanidade. Perfeito. E aí não é... E quem que faz esse trabalho? Quem tem capacidade. Não é porque fez uma faculdade de fisioterapia, ou uma faculdade de medicina, ou uma faculdade de mecânica, quer dizer, sabe, claro que ninguém vai querer fazer coisas que a gente não está apto a fazer, né? Ninguém está defendendo isso. Tem que ter formação, tem que ter aptidão, tem que ter ciência, tem que ter critérios para fazer as coisas. Mas não dá para ficar querendo excluir segundo burocracias acadêmicas ou de formação, né, apenas de algumas classes,
para impedir que o desenvolvimento da humanidade ocorra de melhor maneira, né? Se a gente lembrar, quem trouxe a acupuntura da China para Paris, né, para a França, foi o Soulier de Morin, que foi um dos melhores acupunturistas do mundo, né? Ele não era médico. E era embaixador, né? Era embaixador. E fora o que os jesuítas no século XVII tinham levado para a França também. Quer dizer, então porque é padre ou porque é embaixador não vai fazer acupuntura? Quer dizer, o embaixador que ficou lá 7 anos estudando ali nas praças públicas, inclusive quem numerou os pontos, né? P7, RC, R6, R3, quem colocou o número foi o Soulier de Morin. Porque, na verdade, os nomes dos pontos de acupuntura é uma verdadeira poesia, né? Cada ponto é uma alegria de viver, né? O pagamento cruel, a porta do palácio, as coisas maravilhosas. Até os pontos do Rua Tuadi, né? Se é que estou pronunciando certo, é um poema, né? Nos canais, cada ponto do meridiano da bexiga, né? Cada ponto representa uma escrita de um poema escrito nas costas, né? Uma tatuagem holográfica. Holográfica. Né? Que, aliás, é uma das lendas em que explica a formação da acupuntura. E para quem não conhece ciências ocultas, não vai explicar nunca a origem da acupuntura. Porque não é um conhecimento empírico. Imagina que há 5.000 anos alguém estava pesquisando o R3, depois o R4, o R5, ia ficar picando para ver se dava resultados nos rins. Isso não existe. Se você for pesquisar a origem da acupuntura, a origem não nasceu só na China, nasceu em toda a Ásia, né? Isso. Por exemplo, a teoria dos vasos maravilhosos, por exemplo, né? Os vasos maravilhosos, dentro dos estudos astroarqueológicos, astroarqueológicos, vamos dizer assim, são muito mais antigos do que a acupuntura. Anterior à acupuntura, o nascimento da acupuntura, né, pelo Imperador Amarelo. Imperador Amarelo. E aí você pergunta, mas como que um conhecimento desse, que trabalha, como é que se diz, enquanto que a acupuntura trabalha, vamos dizer assim, na estrutura celular e os vasos maravilhosos trabalham, vamos dizer assim, dentro do nosso DNA, como é que eles foram conceber isso? Provavelmente existiu uma civilização muito mais avançada do que aquela que a gente possa pensar há 5.000 anos atrás. Não foi através de uma pedra de Bian esquentada no, como é que se diz, o fogo, na fogueira, que foi se identificando. Como é que eles conheciam um ponto, toda essa estrutura holográfica, todo esse conhecimento como é que se diz, do movimento, da teoria dos 5 elementos, das 5 fases, né? Você vê, por exemplo, a gente fala muito sobre a teoria dos 5 elementos, que é o princípio básico da medicina tradicional chinesa. Você vai na medicina tibetana, por exemplo, eles falam que o renascimento dos 5 elementos é a incorporação, vamos dizer, da alma e do espírito no corpo. Então, se dá através do ciclo de geração. E no momento que você morre, há a dissolução de todos esses 5 elementos, do fogo, da terra, do metal, da água e da madeira. Quer dizer, toda essa dissolução se vai através do ciclo de dominância. Aí eu pergunto, e a contra-dominância? A contra-dominância não existe porque não existe mais o corpo, existe a essência da mente. Então, quer dizer, é a mente incorporada dentro de um corpo que se experiencia através de uma fisiologia, através, vamos dizer, do sistema de órgãos e vísceras, que são os portais da percepção dos 5 sentidos. Né? Isso é muito interessante. Essa colocação, né, de 5.000 anos, os caras falaram sobre isso, né? Eu acho isso assim, é fantástico. Né? É um conhecimento muito profundo, é um conhecimento metafísico, você não consegue entender através de uma racionalidade, né, dessa estrutura desse mental, vamos dizer assim, comparativo, linear, concreto. Os verdadeiros livros clássicos da medicina tradicional chinesa, que estão numa linguagem muito, não só figurativa, mas com uma linguagem abstrata, né? Você tem que ter uma sensibilidade intuitiva muito grande para você entender a mente de quem escreve. Exatamente. Né? Para você incorporar essa linguagem dentro do corpo. Né? Então é importante, vamos dizer assim, a gente avançar dentro desse conhecimento, né? Doar esse conhecimento, distribuir esse conhecimento, né? Ensinar para todos que queiram aprender, né? Porque, é uma medicina que tem 5.000 anos, que foi passado, você dizer, de boca para ouvido, né? Todos os grandes mistérios, as grandes iniciações da evolução humana foram passados de boca para ouvido. E não é um pequeno grupo, corporações que vão tentar impedir o desenvolvimento, porque a acupuntura não está
como é que se diz, estruturada apenas no aspecto de doenças. Quando ela foi estruturada, era para tratar pessoas que tinham um processo de iniciações e eram, como é que se diz, avanços dentro de uma unidade contemplativa, meditação. Mais tarde se manifestaram, quando o Imperador Amarelo pergunta, né, por que os homens, os antigos viviam 400, 500 anos, e o Kipo, o Shibó falava que naquela época o homem ainda era dotado, vamos dizer assim, da pureza, e foi perdendo, vamos dizer, aquela originalidade através de comidas e bebidas, etc., e que aí se manifestou a doença, e entrou aquela, vamos dizer, esses grandes mestres da medicina tradicional chinesa ao longo de 5.000 anos, né, trazendo novos conhecimentos para tratar o que a gente chama de síndromes diferenciais, né, ou seja, e que a ciência alopática da medicina chama de doenças, né. O Hipócrates dizia uma coisa muito importante: mente sana incorpore sano, né? Mente sã em corpo são, né? Então, na verdade, o que nós tratamos dentro da medicina tradicional chinesa, dentro da acupuntura, são as doenças que são projetadas da mente. O equilíbrio do Yin do Yang é o equilíbrio, vamos dizer, de você buscar além da talidade, ou seja, você fazer com que você possa incorporar a equanimidade dentro do corpo, da fala e da mente, para você equilibrar o Yin do Yang. É a dicotomia da vida, né? Roseli Celso Cochins, que está assistindo o Kakur Wolf, que é um amigo e também um praticante de Qigong, viu, doutor Afonso? O Kakur sempre acompanha nosso programa, é um praticante de Qigong. Você colocou num ponto bastante interessante que me chama muita atenção, que sempre tenho comentado com os pacientes, e não sei se o senhor concorda comigo, não, doutor, mas de fato é que a medicina tradicional chinesa não combate a sintomatologia ou a doença frontalmente, com essa visão de tanque de guerra invadindo ou combatendo com balas e etc. A gente normalmente olha a sintomatologia ou os sintomas de uma determinada patologia como uma correção do rumo dessa pessoa que está fazendo alguma coisa errada consigo próprio. Com certeza. Que bate como você está dizendo, né? Quer dizer, por que viviam 400 anos? Por causa da contaminação do alimento, por causa da contaminação da água, vícios e modos de viver de errado. Nós sofremos por obstrução, do pensamento, pela ignorância que a gente tem. Nós somos ignorantes em uma proporção dessa realidade que a gente vive. A realidade ela é muito mais sutil, né? Nós não temos, vamos dizer, mais aquela essência do conhecimento metafísico em que entendia todos os processos dos inputs da natureza. Então, você vê, temos aí as 4 estações, na verdade 5, que é a canícula, né? Outono, inverno, primavera, verão. Cada input de uma estação aciona um determinado sistema de órgãos e vísceras dentro do corpo. Então, o que significa? Que naquele momento entra em ação uma estrutura emocional, uma estrutura de pensamento, uma estrutura de vivência. Ou seja, diuturnamente nós vivemos assim num ciclo circadiano, todos os aspectos como é que se diz? Do passado, né, o presente e as manifestações que vão ocorrer no futuro, né? Então, a medicina chinesa tem uma percepção muito profunda em relação, vamos dizer assim, do que o homem representa como microcosmo e o que é o macrocosmo, né? É muito bem definido essa questão, vamos dizer assim, entre saúde, filosofia e a energia do cosmos. A Nina Watanabe está assistindo com a gente, está falando boa tarde, muito gratidão aí pelos conhecimentos. Essa é a nossa missão, viu, Nina? É exatamente isso, quer dizer, tem as manifestações telúricas, celestiais, como a gente falou, quer dizer, tem esse input, essa transformação da própria natureza. A 5ª estação, ela é muito bem vista para nós, é muito bem claro, e as pessoas falam, mas fez fez as 4 estações num dia. Fez mesmo, né? Porque a natureza vai se paulatinamente se transformando. Você não pode dormir no verão e acordar no inverno ou na primavera. Sabe, meia-noite é verão, meia-noite 2 é primavera. Não, isso não existe. A natureza, toda a transformação, ela é lenta, ela vai se acostumando, ela vai se transformando, né? Que é o próprio movimento do Tai Chi Chuan, né? E do Qigong, né? Que também os praticantes fazem
maravilhas com o próprio Qigong, né? A respiração em movimento, isso é importante dentro do corpo, né? Você veja, poucas pessoas sabem disso, ou muitas, não sei, mas poucos acupunturistas hoje dessa geração, todos deveriam fazer um trabalho interno de meditação, de Qigong, ou Qigong, vamos dizer assim, ou de Tai Chi, justamente para preservar e aumentar a energia vital, né, dentro do corpo. Então, quando o acupunturista atende 10, 15 pessoas dentro de um consultório o dia todo, preso dentro de um campo eletromagnético o dia todo, no final do dia ele está exausto. Exaurido, né? Exaurido, sem energia nenhuma. E isso vai, ao longo do tempo, desenvolvendo, vamos dizer assim, desequilíbrios energéticos dentro do corpo, pode até desenvolver, dentro de uma suscetibilidade genética, entendeu? Alguma questão de doença também. Então, imagina você trabalhar dentro de um hospital, né, atendendo 10, 20, 30, 50 pessoas por dia com acupuntura. Você tem que ter um preparo para isso, né? Com certeza. Eu, logo que eu me formei, você se referiu há pouco, na primeira metade do nosso programa, da possibilidade de utilizar a acupuntura como um método para a saúde pública, né? Quando eu me formei, a minha vontade era entrar naqueles hospitais em que as pessoas ficam jogadas no corredor, né, porque não tem médicos o suficiente para atender, e sobretudo hospitais públicos, né, Santa Casa, Hospital São Paulo, Hospital das Clínicas, etc. Minha vontade era pegar aquele disparador de agulha, que eu acabo não usando muito, mas a vontade que a gente tem era pegar a pulso e começar a disparar a agulha com o corredor inteiro. Só isso ajudaria demais a avaliação do médico posteriormente, do clínico geral, do cirurgião, porque a gente, da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, não entra em confronto com nenhum tipo de outra modalidade terapêutica ou médica. Pelo contrário, a gente está mais para somar, né? Nós temos uma abrangência tão grande que ela pode fazer qualquer, como eu disse, qualquer especialidade médica ou fisioterapêutica, psiquiátrica e etc. Sempre somando. É que a gente tem muito poder, né? A medicina tradicional chinesa acaba empoderando muito o profissional. E ela está crescendo muito no mundo. No mundo inteiro, No né? mundo inteiro. A indústrias farmacêuticas chinesas estão crescendo e estão, de uma certa forma, ensinando o ocidental como tratar de uma outra forma, né? Junto com a força da Organização Mundial de Saúde e de outras instituições. Eu acho que o futuro da acupuntura, da medicina tradicional chinesa e das terapias integrativas vai ser uma grande mudança, de uma transformação social muito grande, porque a medicina só entende aquilo que vê, vamos dizer, que comprova dentro de um laboratório, comprova dentro dos seus estudos e pesquisas, aquela coisa puramente cartesiana. E acho que está havendo também um grande número de médicos que estão mudando a cabeça, estão vendo que a coisa não é só ser manipulada pela indústria farmacêutica dentro de um consultório, essa massificação de informação, né, de controlar, vamos dizer, a doença. Mas sabe que existe cura para muitas doenças, mas não vale a pena, né, porque não vai dar dinheiro, né? Então eu acho que está havendo uma mudança, de uma transformação dentro da mente de muitos médicos, também inclusive até médicos recém-formados que já vão para outros países estudar terapias integrativas, por exemplo, nos Estados Unidos está avançando muito, e na América tem uma coisa muito legal, né, que a medicina oriental ela se casa perfeitamente com as ideias da medicina ocidental, ambos se respeitam, sim, ambos se completam, inclusive fazem pesquisa juntos. Eu acho isso muito bacana com as universidades e associações de medicina oriental dentro dos Estados Unidos da América. Eu acho um povo que está avançando dentro das medicinas integrativas, avançando dentro da tecnologia, de estudos e de investigação dentro da acupuntura, da farmacologia, enfim, eu acho que a gente vai ter assim um grande boom agora nesse início desse século XXI. Acho que dentro de 60 anos vai ter uma mudança radical na mentalidade dentro do conhecimento médico, porque vão enfraquecer as indústrias e farmacêuticas e as coisas vão tentar voltar àquilo que era, né? Procurar pela simplicidade e não pela coisa complexa que existe hoje, né? Você vê, por exemplo, doença de diabetes, doenças e hipertensão. Você vê hoje médicos aí no YouTube, né? Temos uma cura para diabetes. Aí você fica preso ali 1 hora olhando aquilo ali, que o cara não chega nunca no final para dar a solução. Aí você tem que comprar os livros e compra isso, compra aquilo. Aí você cura para hipertensão arterial, aí você fica ali 1 hora, não sei o quê. Quer dizer, você vê que tem um lado aí que me parece que
tem outra, você dizer assim, outro tipo de informação importante que colabora para a melhora do tratamento dos pacientes que estão relacionados àquilo que eu acabei de falar, né? Diabetes, hipertensão e outras doenças também, né? Outra coisa que a gente precisa destacar é que a medicina tradicional chinesa bate muito com o próprio pai da medicina ocidental, que é Hipócrates, que falava que nós temos que perguntar para o nosso paciente se antes do tratamento ele está disposto a abrir mão das condições, das crenças, dos costumes que o fizeram ficar doente, não é? Porque se essa doença, a doença, como eu disse, a medicina tradicional chinesa explica que a doença é um corretivo de rumo. Você está fazendo algo errado na tua vida e acabou aparecendo como uma patologia e a sintomatologia. Se ele não está aberto a abrir mão das suas crenças, costumes e etc., a patologia vai continuar. E a medicina ocidental me parece um pouco isso, ela vai tampando, né? Vai querendo manter um padrão doentio e retirada de sintomas. É uma receita que se prova que não dá certo. Ela tem, como se dizia, a estrutura, a gente tem que também falar uma coisa boa, porque a medicina tem assim, as coisas fantásticas. Sim, né? maravilhosas. A evolução da medicina é uma coisa assim fantástica. Mas existe aquilo que a gente chama também da medicina doce, né? Que foi até o Alexandre Botsares, que é do Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro, escreveu um livro, se não me engano, sobre essa questão, né? Existe, vamos dizer, aquilo que, de uma certa forma, é mecanicista, mas existe também uma outra estrutura que se vê com outros olhos, que é com os olhos, vamos dizer, de uma medicina mais sutil, né? No caso, a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, a medicina tibetana. E a medicina tibetana, por incrível que pareça, ainda vai um pouco mais além dentro do conhecimento da medicina chinesa em alguns aspectos, principalmente nas questões neuromorais, né? Exatamente. E antes de terminar, o Evandro já veio aqui, ó, cravou os 5 minutos. Antes de terminar o nosso programa de hoje, eu gostaria de a gente repetir nossos GCs, lembrando que neste final de semana tem um módulo de curso de introdução a tecnologias quânticas aplicadas à saúde, nesse final de semana 14 e 15 de dezembro, no Hotel Pestana, que fica na Rua Tutóia, número 77. O curso pode ser tanto EAD, tá? Pode ser à distância ou presencial. As maiores informações podem ser obtidas com a gracinha da Laure no 95687-5835, 95687-5835 ou no 3904-9832, 3904-9832. Passa os outros GCs, por gentileza. A mídia social, esse Salute, os 10 anos de AltV, 10 anos e meio e 1 ano e uns 2 meses aqui pela TV Guarulhos, podem ser vistos nos 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan, e no canal Além de Agulhas. E no Instagram também a gente está devendo uma atualização, @jcbaldan.acupuntura. Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Tem mais os GCs. Vamos lá? Loja virtual, loja.jcbaldan.com.br. Tem os produtos que as máquinas e os produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia, no nosso consultório. Consultas pelo 977192266. Mandar o WhatsApp para o 977192266. Muito bem, hoje eu estou recebendo, tenho para 977192266, isso mesmo. Estou tendo o prazer de receber o professor Dr. Afonso Henrique Soares, presidente da Federação dos Acupunturistas do Brasil e Terapias Integrativas, diretor institucional da Faculdade Einstein, de Salvador, Bahia, Albert Schweitzer, falei certo ou não, né? Certo. Mais ou menos. E University de Florida, Miami, e um dos pioneiros do ensino técnico da acupuntura aqui no Brasil. Ele veio representar um professor da Universidade de Miami, dos Estados Unidos, para conceder o diploma de doutor honoris causa, pelo qual tenho certeza um dia marcante para a minha vida. Agradeço muito a tua disponibilidade, primeiro, em receber o diploma na minha ausência, que eu realmente não podia ir um dia, e segundo, ele veio de Minas Gerais, né, teve que ajeitar a agenda dele para vir aqui, estar disponível no nosso programa, para fazer essa concessão, trazer
o diploma da concessão do título. Muito obrigado. Viu, Me sinto muito honrado. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a sua disponibilidade, a sua vinda, e quero desejar, assim, entre Natal e Ano Novo, nós temos uma programação, nós temos 2 programas inéditos que estão gravados e irão entrar na programação. Temos algumas reprises nesse período, mas o programa ao vivo, esse aqui é o último de 2019, a partir da semana que vem já os programas inéditos, que foram gravados. Obviamente eu não tive a oportunidade de desejar boas festas a todos, né? Então estou aproveitando esse programa especial para mim. Pode falar, doutor. Eu gostaria de agradecer aqui a toda a equipe do CRAENGE, a toda a equipe da FENAB, a toda a equipe da Sociedade Brasileira de Acupuntura, por esse grande ano. Avançamos muito. Esse ano foi um grande marcante. Foi um grande marco para a acupuntura brasileira. Para mim também foi um ano absolutamente... As pessoas, às vezes, algumas pessoas se queixam, 2019 foi horrível. A gente faz o ano do jeito que a gente promove as coisas, né? Pela quântica a gente consegue até comprovar isso, né? Pelas minhas crenças eu acabo tomando as atitudes, né? Para mim foi um grande ano, espero um 2020 melhor, né? E eu quero desejar a todos um excelente Natal, um ano novo maravilhoso, em que a gente possa realizar nossas metas, né? Quando eu falo maravilhoso, não significa livre de problemas, não livre de crises, não livre de situações embaraçosas, porque são essas coisas que nos fazem realmente crescer e evoluir. Agradeço a todos pela audiência, pelo carinho que assistem ao nosso programa, pelos comentários, pelas críticas, pelas sugestões, e espero todos vocês aí em 2020 para que a gente continue com essa nossa missão, com esse nosso trabalho, tanto clínico quanto aqui na TV Guarulhos, na UTV, etc. Deixo os microfones aí para as suas considerações finais, doutor. Desejo ao povo brasileiro um feliz ano novo, um feliz Natal, e que a gente possa ter assim muita esperança em dias melhores, e que o povo tenha cada vez mais saúde. Como diz o ditado chinês, não espere ter sede para cavar um poço, né? Temos que estar atento à nossa saúde, atento ao nosso bem-estar social. É isso mesmo, eu sou muito grato. Convidando então a todos, em 2020 estaremos juntos, segunda-feira na UTV, por enquanto 12h30, porque provavelmente vamos mexer nesse horário, e 14h30 aqui na TV Guarulhos, também por enquanto, porque nós estamos vendo aqui, talvez a gente adeque o horário, mas vocês serão obviamente avisados, né? Então, boas festas, feliz ano novo, próspero ano novo, feliz Natal, e que a gente continue em 2020 tão junto ou mais do que foi 2019. Toda segunda, toda sexta, toda segunda e toda sexta. Muito obrigado pela audiência.